E ainda pode piorar, hein? E ainda pode piorar, porque aquela vaga ali do ganhador 1, o favorito para pegar aquela vaga de ganhador 1 é o Independiente Santa Fé, que é o atual vice-campeão colombiano. Olha lá, quem pode ser? O Macará do Equador, o Táchira da Venezuela, que também é um time tradicional e tem a viagem brava lá para longe, Santa Fé da Colômbia, Santiago Wanderers do Chile e Melgar do Peru. Um desses completará o grupo 4, o grupo do Flamengo. Essa viagem eu fiz de carro também. É? Cristóbal, é. Boa Você desce no avião e aí você pega uma estradinha de 1 hora, mais ou menos, para chegar em São Cristóbal. É? E na estradinha tem cruzinha aqui, cruzinha aqui. É verdade. É verdade, tem um monte de cruzinha. As emoções da Libertadores. Não é fácil jogar Libertadores. Então, um desses times completará o grupo 4 que nós vamos mostrar de novo aí agora. Que tem River Plate, Emelec e Flamengo. Para muitos, é o grupo mais difícil da Libertadores. Vocês concordam? Até porque o Flamengo não se dá bem com o Emelec, né? A gente pega as últimas campanhas do Flamengo em que o Emelec esteve à frente e o Emelec deixou o Flamengo pelo caminho. Tem um estádio que faz valer a força da sua torcida. O River Plate que dispensa apresentações e foi semifinalista da edição dessa temporada, né? Ficou na semifinal. E um Flamengo que é uma incógnita, né? Porque nessa temporada ele não passou da fase de grupos. Aliás, até o PVC, na semana passada, lembrava, quando fazia o Bom Dia com a gente, que nas últimas 3 edições, não é isso, PVC? Ele não avança da fase de grupos do Flamengo. 12, 14 e 17. É assim, é muito ruim para o Flamengo. Chega a Libertadores, mas qual é a força que tem? Dentro de casa, excepcional. E fora de casa? Precisa fazer o dever fora de casa, o Flamengo. E é por isso que o Flamengo pegou esse grupo, porque o ranking dele é muito ruim. E aí ele foi pro pote 3. E aí pegou essa pedreira aí. 12 e 14, o Flamengo pegou grupos relativamente fáceis, né? Em 2014 ele foi eliminado pelo Bolívar e pelo Leão do México. O Emelec estava no grupo, foi eliminado junto com o Flamengo. Em 2012 foi eliminado pelo Emelec. Então ele pegou grupos fáceis. A partir dali, ele pegou grupos difíceis em 17 por causa das campanhas ruins de antes. Então aí virou um ciclo vicioso, que é eu não me classifico, então eu pego um grupo difícil e não me classifico, então eu pego um grupo difícil de novo. Virou um ciclo vicioso. Virou uma roda. Em 2014 o Flamengo ganhou os 2 jogos do Emelec. Ganhou lá. Mas em 12 não. Em 12 o Flamengo também não perdeu para o Emelec. Só que, qual foi o problema do Flamengo? No saldo. Exatamente. O Flamengo vencia um jogo do Olímpia no Engenhão por 3-0. Isso. E aí deixou o Olímpia empatar o jogo 3-3. Aí foi para a última rodada. Um vídeo até que entrou para a história na nossa transmissão aqui no Fox Sports. Sim. O Léo Moura com o fone, acompanhando o momento final do jogo. Luciano Calheiros era o repórter, eu estava narrando. Aí o Olímpia fez um gol. Aquele gol do Olímpia, já nos acréscimos, classificava o Flamengo. E aí o Emelec, no lance seguinte, Quinones de cabeça, fez o gol que eliminou o Flamengo. Ou seja, é um adversário que o Flamengo já está acostumado a enfrentar aí. Né? Tem uma diferença dessa temporada, é que o sucesso do Barcelona de Guayaquil na Libertadores 17 obrigou o Emelec a fazer altos investimentos, mais investimento. E ele é o atual campeão equatoriano. Então, ele vem mais forte. E tomara que o Flamengo não perca o seu principal jogador, né? Que é a sua torcida. Mas vai perder. Vai perder? Provavelmente. Porque se ele tiver no Maracanã com a sua torcida presente, o Flamengo é muito forte e aí tem chance de ganhar os 3 jogos. Como fez nesse ano. Como fez esse ano. Porque se não ganhar os 3 jogos, se for o Flamengo de 2017, que ia bem em casa, mas sucumbia jogando fora, corre o risco de ficar mais uma vez fora na fase de grupos. Né? Se caiu o Independente Santa Fé, então, meu filho. E a decisão é fora, hein? E lembrando que a punição será anunciada em janeiro. A Conmebol está em recesso e em janeiro, antes do início da Libertadores, na metade do mês de janeiro, sairá a punição do Flamengo. A possibilidade de exclusão é muito difícil, não deve acontecer. Existe, mas é remota. Muito complicado, não deve ser excluído o Flamengo, mas tem grande chance, o Edmundo falava da torcida, do Flamengo encarar esses jogos difíceis sem a sua torcida. Ou então jogando em outro lugar. E se for fora do Rio de Janeiro. Se for sem a torcida, não é Maracanã. Ele é do Urubu. Né? Porque não vai alugar o Maracanã para jogar para ninguém. E a decisão da vaga do Flamengo vai se dar onde? Qual estádio? Monumental de Nunes. Ou seja, como foi nessa temporada, jogar fora o último jogo.
Por isso que até as contas do Rodrigo Caetano no dia do sorteio eram, olha, o Flamengo não pode depender do último jogo. Porque se depender como foi nesse ano... Estreará no Rio de Janeiro ou em algum outro lugar, com torcida ou sem torcida, não sabemos, contra o River Plate, e fechará no Monumental de Nunes. Retrospecto, qual foi aí, produção? Flamengo e Emelec em Libertadores? 4 jogos, Flamengo e Emelec, 3 vitórias do Flamengo e 1 vitória do Emelec, mas tem aquela eliminação lá de 2012. O Flamengo, ele entra na Libertadores com um trauma dessas seguidas eliminações em competições. Isso torna para o Flamengo o grupo ainda mais difícil, porque o Flamengo é um time traumatizado. Aí. Então, pela tradição do River Plate nessa competição, o PVC nos ajuda aí. 3 vezes, 3 títulos. 3 títulos, mas acho que raras foram as vezes que foi eliminado na fase de grupo. Ele até foi na década passada, ele chegou a ser. 2008, ele chegou a ser. Então, eu estou falando isso para colocar o River Plate como o grande favorito do grupo. Ah, eu concordo, Edmundo. É isso? Eu também acho. E aí a segunda vaga seria disputada entre Flamengo e Emelec e Santa Fé. E Independente Santa Fé. Provavelmente. Então, é mais do que necessário e fundamental ganhar os jogos em casa. Hoje nós estamos aqui dia 25 de dezembro. Isso. Né? A nossa memória em 2017 é muito ruim dos jogos do Flamengo fora de casa. Exatamente. Dentro de casa deu conta do recado. Mas fora de casa é muito ruim. Tomara que o Rueda consiga resolver esse problema. Tem sido uma temporada, foi uma temporada de visitante para a maioria dos times, menos para o Flamengo. Em 2009 ele caiu na fase de grupos. O Independente caiu no grupo que tinha Nacional de Montevidéu, o River, né? Universidade San Martín. O River ficou em terceiro lugar naquela chave, com o Nacional do Paraguai em quarto. Na avaliação de vocês, a gente falou aqui das fases, das 3 eliminações seguidas do Flamengo na fase de grupos. Esse grupo de 18 é o mais difícil de todos que o Flamengo pegou? Lembrando de 17, São Lourenço, Atlético Paranaense e Universidade Católica. Comparando com esse grupo, o de 18 é mais complicado? Eu acho mais complicado. Eu também acho. Até porque quando ele estreia contra o São Lourenço está muito tempo sem jogar. Exatamente. Teve a greve. A greve. E aí ele vem e goleia no Maracanã. Isso. O Flamengo vai arrebentar nessa Libertadores. Aí ele tem um Atlético Paranaense, que é um adversário que ele conhece bem e que ele não conseguiu rodar. Exatamente. Né? Jogando lá na Arena da Baixada, não conseguiu. Ele jogou bem e perdeu. E aí eu ainda lembro o seguinte... Contra a Universidade Católica também. Ele jogou bem e perdeu. E aí eu lembro que o River Plate ia sair com a melhor campanha, que acabou sendo o Atlético Mineiro na fase de grupos. Exatamente. No último jogo, ele perde em casa. Pro Independiente Medellín. Exatamente. Foi uma zebra. Uma zebra. Ele ia sair como o melhor, ele acabou saindo, se eu não estou enganado, como 4º colocado. Foi na classificação geral. O Lanús foi segundo. Foi terceiro, River? Ou 4º? O River foi o 4º. 4º, isso. E o Atlético acabou sendo o primeiro. Ou seja, a força que tem o River, que depois foi se agigantando até que chegou àquela semifinal, né? Antes eliminando o Jorge Wilstermann num resultado diferente. O Lanús foi o segundo por causa dos pontos da Chapecoense. Deu um jogo do Luiz Otávio. Agora, uma pergunta que vocês conhecem bem, mas o Edmundo conhece ainda mais porque jogou lá. Enfrentar argentino é sempre muito difícil, e principalmente gigantes como River e Boca. Mas no caso do estádio, Edmundo, não é melhor jogar no Monumental de Núñez do que, por exemplo, numa Bomboneira? A pressão acaba sendo mais distante? Com certeza. Lá em... Qual o nome do estádio do Rosário? Gigante Rogito. Também é dificílimo, a torcida próxima, e os torcedores o tempo todo vibrando, mandando vibrações. O Monumental é um estádio olímpico, né? Se é essa a melhor explicação, porque ele é distante. É a pista ali. Como um Engenhão. Como um Engenhão, então. Morumbi. Então, assim, a torcida não exerce uma pressão tão grande. Só que o River Plate do Gallardo, ele é muito competitivo, seja ele com jogadores espetaculares ou não, né? Então, assim, é de fato o adversário mais difícil desse grupo. O Emelec vai fazer uma boa campanha, está montando um time para isso. E se for o Independente Santa Fé, é um desafio grande para essa equipe do Flamengo. Agora, tem que passar por todas essas dificuldades, voltar a vencer uma Libertadores, subir no ranking para poder pegar
um grupo mais tranquilo nas próximas edições. Não tem outra coisa a fazer. É verdade. O Rodrigo Caetano, que é o executivo de futebol do Flamengo e está contratando, fazendo negociações nessa época aí de janelas, ele falou e analisou o grupo do Flamengo e o que o Flamengo tem que fazer para conseguir se dar bem nesse grupo espinhoso aí. Número de brasileiros, né? E era a probabilidade de a gente pegar um cabeça de chave argentino, ela era maior mesmo. Vamos aguardar quem vem, né, da fase classificatória. Mas já é o segundo ano que o Flamengo pega um grupo equilibrado. Eu espero que dessa vez a gente possa definir a situação, talvez antes da última rodada, porque também tudo indica que fecharemos a fase de grupos contra o River na Argentina. É a maior probabilidade. Vamos esperar, mas a tendência é essa. E se nos prepararmos bem, não resta outro jeito. Ficou uma lição, né? Essa última Libertadores de tentar pontos fora, porque o Flamengo não conseguiu justamente isso que você falou, de a possibilidade de encerrar na Argentina. Qual o aprendizado que ficou? Pois é, o que na verdade definiu foi justamente isso, né? O Flamengo no último jogo estava praticamente saindo como líder do grupo e infelizmente sofremos a virada do São Lourenço. Mas muito por conta de que nós não pontuamos, né, nos outros 2 jogos anteriores, quando fomos visitantes. Sem dúvida que esse é o grande aprendizado, que temos que fazer o dever de casa, mas também fora dele pontuar, porque você faz com que seu adversário direto não pontue, não faça os 3 pontos e não chegue em condições de te ultrapassar. Mas é um grupo equilibrado, segundo ano seguido. E não tem jeito, né? Nós vamos ter que nos preparar para quem dessa vez passar e ir o mais longe possível, quem sabe poder fazer uma final. Ok, e o presidente Eduardo Bandeira de Mello, hein, que vai para o último ano da sua gestão, muito cobrado aí para conquistar títulos de expressão, títulos importantes. O que o presidente achou aí do grupo da Libertadores? É um grupo difícil, né? Mas não tem facilidade na Libertadores, né? Essa coisa de grupo da morte, na realidade, se você pensar bem, todos os grupos são da morte. Porque no final todo mundo morre menos um. Eu espero que esse um seja o Flamengo. E vamos analisando primeiro esses que já estão definidos aqui. A gente vê a tradição do River Plate no grupo, é sempre complicado, né, presidente? O River Plate, né, não é à toa que ele estava no pote 1, foi várias vezes campeão da competição. É um adversário de peso. Mas o Flamengo também é um adversário de peso para o River Plate. Sem dúvida. E tem, depois na sequência, Emelec do Equador. A gente sabe também que é complicado, né? Sim, o Emelec é complicado, né? Vamos ter que jogar lá em Quito. Não vai ser nada fácil, mas temos que encarar. Presidente, e que a gente pode falar, alguma novidade agora do final do dia para a noite em termos de contratações, reforços? Você sabe que mesmo que tivesse eu não diria, né? Mas eu não sei de nada, eu estou aqui no sorteio, né? Pode ter acontecido alguma coisa, mas não estou sabendo não. Isso aí, presidente. Presidente, uma boa notícia, viu? O Emelec é de Guayaquil, presidente, e não tem altitude não, é nível do mar, ou seja, é menos um obstáculo para o Flamengo entre tantas pedreiras aí. É uma viagem longa, mas não tem esse obstáculo da altitude. Agora vai ter o obstáculo que é o Emelec, o torcedor do Emelec que joga junto, que é uma caixa, né? Um estádio alto, reformaram um estádio lá, tá mais pressão ainda agora. Mais ainda, né? Já era pressão, nessa Libertadores já foi pressão, vai ser de novo, é bacana o Emelec jogando agora. O Vasco quase caiu nesse grupo, hein? Quase caiu. Aliás, já nós vamos falar do grupo do Vasco, é o próximo, hein? Pessoal, o time do Flamengo, que vocês viram em 17, tem que mudar muito para 18? Eu estou falando em termos de peças, para encarar isso aí? O Rueda falou que ele quer 2 laterais, que ele quer um zagueiro, que ele quer um atacante. E eu acho que o X da questão, o Flamengo jogou boa parte da temporada, o Flamengo jogou bem e não venceu. E isso passa pelo aproveitamento do ataque. É o time que mais finalizou errado no Campeonato Brasileiro. Mais teve posse de bola, mais finalizou. E se não foi o que mais finalizou e não foi o que mais fez gol, foi o que mais... Na estatística é assim mesmo. Se pegar no Footstats, o mais finalizou errado. Tem que corrigir isso. Acertar o alvo. Acertar o alvo. Isso é treinamento, eventualmente mudança de jogadores. Mas não tem que revolucionar o elenco.
transformar, mandar todo mundo embora e trazer um time novo para começar tudo de novo. Eu acho que tem que rejuvenescer, PVC. Eu acho que tem que rejuvenescer. A palavra, na minha opinião, é essa. O Flamengo tem Ronaldo, tem Léo Duarte, Vinícius Júnior, Lincoln. Vinícius Vão Júnior, subir Lincoln. Clebinho, que é lateral direito, e Jean Lucas, volante. Então, eu acho que esse é o caminho, porque são meninos com fome que eu digo Vontade. com vontade. Eu não estou dizendo que falta ao Flamengo vontade, não, mas você tem 4 zagueiros, os 4 acima de 30 anos. O Léo Duarte é o mais novinho. Ou eu estou errado? Não, tá certo. O Flamengo sucumbiu, teve problemas com isso, com os zagueiros rápidos. O Juan voltou a jogar uma barbaridade, porque ele é, de fato, o melhor dos 4 disparado. Mas na falta dele, gente, desculpa. E tem Thiago Silva no mercado para ser contratado? Não. Tem Rafael Vaz, Rodolfo, esses tem no mercado. Então, igual a esses, eu não sou a favor de trazer. Prefiro que você dê oportunidade aos meninos de lado da base que estão pedindo passagem. Você empurra a fila para trás. Oi? Você empurra a fila para trás. Quando alguns deles, que é para mim o Paquetá, você perguntar hoje, como é que começa esse Flamengo? Começa a partir do Lucas Paquetá. Pelo término dele de 2017. Não pode ser diferente. Ou vocês pensam diferente? Não, ele é o titular do time. Essa coisa de contratar. Tem dinheiro, tem que contratar. Futebol é dinâmico, faz parte. Mas mais do que isso, é você ter um time competitivo e pegar a molecada para te ajudar. Eu sou completamente a favor da vinda do Fred, da vinda de um outro jogador da mesma envergadura, mas desde que você dê oportunidade aos meninos da base que estão ali, cara, campeões da Copinha há 2, 3 temporadas atrás e que estão ali doidos, sedentos por essa oportunidade que não está sendo dada pelo Rueda. Se você pegar esse ano, essa temporada, vamos lá. O Flamengo trouxe Conca, que era para reabilitar e voltar a jogar em maio. O Conca não jogou a temporada inteira, mas digamos que ele tivesse jogado e ele não tivesse conseguido ser aquele Conca. Era um cara que estava tirando espaço de um Lucas Paquetá, de um Vinícius Júnior. Espaço que eu digo assim, você não dá chance, porque você traz o Conca, traz o Everton Ribeiro, traz o Geovânio. Você não vai passar o Lucas Paquetá na frente deles. O Damião com o Viseu, né? O Damião com o Viseu. Aí daqui a pouco você descobre, mas eu tinha em casa, então gastou pra quê? Então abrir um pouco do espaço para deixar esses meninos aparecerem. Quando eu falei do Jean Lucas, é um volante, é muito bom da base. Ele vai chegar, vai ser titular? Não, mas ele tem que aparecer. Não adianta você trazer, vamos botar o Ilharão e o Cuejá, Márcio Araújo, e não deixar o Ronaldo e o Jean Lucas aparecerem. Aí daqui a pouco você descobre que esses dois são melhores que os 3. Pra que gastou? Mancoejo, você traz o Mancoejo, e para quê? Para ser segundo homem, para ser meio avançado, se você tem esses em casa. Então são dinheiros, vamos botar assim, que o Flamengo gasta errado. Exatamente. Investe mais, pagar 650 mil no Geovânio, para nem no banco ficar nos jogos decisivos, ele não ficou. Então o Flamengo gasta demais. Parece que é o novo rico, não sabe como gastar, começa a distribuir dinheiro. E aí, na hora H, não conquista. O torcedor reclama. É verdade, o torcedor quer taça. Agora nós estamos falando aqui de aproveitamento de garoto, da base. Um outro gigante do futebol brasileiro e também carioca pode seguir esse caminho na Libertadores. Estamos falando do Vasco da Gama. Vamos para o grupo 5.